Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com as nossas videoaulas falando do sistema de coordenadas cartesianas. Vocês estão vendo aqui nessa folha, foi o que nós produzimos na aula anterior, tá? Na videoaula anterior. E eu vou continuar, ok? Vamos fazer uma rápida revisão e a gente continua. Vou fazer depois alguns exercícios do livro, da página 55, tudo bem? Bom, pessoal, para que serve esse sistema? Para eu poder representar pontos num plano, localizar pontos no plano, dizer onde é que o ponto está, onde que ele se situa, certo? Para isso, então, foi idealizada um sistema, um sistema que chama-se sistema de coordenadas cartesianas. Portanto, um sistema formado por dois eixos. Agora nós já sabemos o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Tudo bem? Às vezes minha letra não fica legal aqui por causa da posição, né, que eu fico para poder escrever e falar com vocês. Toda vez, pessoal, que vocês forem localizar pontos num plano, vocês precisam desse sistema. E esse sistema, pessoal, é a base de um estudo, do estudo da geometria analítica, que é um conteúdo que vocês vão estudar no terceiro ano, bem interessante. Então, ele é a base do estudo da geometria analítica, por isso é interessante conhecer bem. Tranquilo? A gente sabe, então, que o eixo horizontal chama-se eixo das abscissas, se escreve assim, A-B-S-C-I-S-S-A-S, abscissa. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Por quê? Porque todo ponto precisa do seu endereço. Então, ele precisa de duas informações. Uma é a abscissa e a outra é a ordenada. Então, para eu localizar, para eu representar um ponto, eu preciso do endereço dele. Estou falando endereço por conta nossa, que são as coordenadas do ponto. São as linhas, são as informações que me levam até ele. Tranquilo? Então, eu digo que é o endereço dele, certo? Então, onde é que eu identifico a abscissa dele? No eixo das abscissas, esse eixo é uma reta, e essa reta ela tem que estar numerada. Então, você coloca na reta os números reais. Então, eu tenho uma reta real, tanto a vertical quanto a horizontal. Tá? E a ordenada dele eu identifico no eixo das ordenadas. Então, para a gente verificar, para a gente recordar, por exemplo, onde é que está o ponto B? Ou quais são as coordenadas do ponto B? -1 e 3. Ó. A abscissa dele é -1. Primeiro, pessoal, você sempre lê a abscissa. Escreve, na hora que você vai escrever as coordenadas, o primeiro número tem que ser a abscissa. E o segundo é a ordenada. Então, o ponto B, qual que é a ordenada dele? 3. Então, você reflete ele no eixo das ordenadas e você vai ver quem é. 3. Qual é a abscissa dele? -1. Por isso, a gente diz que o ponto B, vou escrever aqui, tem a abscissa -1 e ordenada 3. Você percebeu, então, que as coordenadas de um ponto é formado por um par? Sim, porque são duas informações. Eu tenho um par, e esse par é chamado de par ordenado. Vamos repetir? Par ordenado. Por quê? Porque o primeiro é a abscissa e o segundo é a ordenada. Ok? O primeiro você vai identificar no eixo das abscissas, no horizontal, e o segundo no eixo das ordenadas, o vertical. Por isso é ordenado, você não pode trocar. Lembrando, pessoal, que -1 e 3 é diferente de 3 e -1. Tá? Eu vou chamar esse aqui de B e vou chamar esse aqui de F. Até porque o B eu já tenho. Será que B e F estão no mesmo lugar? Não estão. Porque tem coordenadas diferentes. Não vamos fazer confusão, pessoal, tá?
coordenadas é quando eu falo das duas. Então, isso aqui é uma coordenada, isso aqui é outra coordenada. O que são coordenadas? Então, são as informações que me levam ao ponto. Aí são duas coordenadas. A primeira coordenada a gente chama de abscissa e a segunda de ordenada. A primeira você identifica no eixo das abscissas e a segunda no eixo das ordenadas. Chegou claro, né? Então, -1 e 3 e 3 e -1 são diferentes, são pares diferentes. Porque o primeiro aqui é -1, o primeiro aqui é 3. Quer ver? Se forem iguais, eles estariam no mesmo lugar e não estão. Ó, o B eu já coloquei, ó. E onde está o F? Ó? Abscissa 3. Abscissa 3 está aqui, pessoal. Então, ele fica na rua que tem abscissa 3. Então, ele vai ficar nesta rua aqui. E ordenada -1. Ah, eu já coloquei aqui, chamado de D aqui, ó. Tá? Então, vou trocar. Eu já tinha colocado aqui, né? Então, ó, já tem um ponto nesse endereço aqui. Só que agora eu chamei ele de F. Então, ó. Olha onde o ponto B está e olha o ponto F está. Então, não é a mesma coisa. Cuidado com isso. Então, -1 e 3 é diferente de 3 e -1. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes. O primeiro aqui é -3. O primeiro aqui é 3. Então, por isso que eles chamam par ordenado. Então, as coordenadas de um ponto, as coordenadas, elas formam um par ordenado. Abscissa e ordenado. Então, para você localizar um ponto, para você representar um ponto no plano, você precisa deste par ordenado. Então, é um par de valores que me diz onde é que o ponto está. De uma forma geral, pessoal, o par ordenado, de uma forma geral, estou generalizando agora, ele é representado por x e y. Peraí, por que x e y? X representa a abscissa do ponto e y representa a ordenada. Isso é de um modo geral. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Não coloca igual aqui não coloca nada. P, aí você abre parênteses, você coloca as coordenadas nele aqui. Então, generalizando, a abscissa dele é x e a ordenada dele é y. Isto significa, então, que o eixo das abscissas pode ser chamado de eixo x. É onde eu identifico o x do ponto. Aí eu não preciso ficar numa abscissa, não preciso ficar falando ordenada. E o eixo vertical, que é o eixo da ordenada, eu posso chamar de y. Eu tenho dois eixos, o eixo x e o eixo y. Esse ponto aqui, que é a origem do meu sistema, eu chamo esse ponto de ponto O. O ponto, o nome do ponto é O. E qual é a abscissa desse ponto? É 0. E qual é a ordenada desse ponto? Também é 0. Porque o ponto O fica na origem. Quando eu quero identificar a abscissa dele, qual que é o número que está associado a ele? O 0. Quando eu quero identificar a ordenada dele, que eu vou olhar aqui no eixo vertical, qual é o número que está associado a ele? É 0. Então, aqui eu já posso identificar quais são as coordenadas do ponto O. 0, 0. Ó, o ponto O tem coordenadas 0 e 0. A abscissa dele é 0, ordenada dele é 0. Que é o ponto de origem, pessoal. É onde o sistema tem origem. É o marco 0. É o marco inicial do nosso sistema. Voltando aqui então. Então, x e y vai representar de uma forma geral as coordenadas de um ponto. Então, por exemplo, se o x for 2 e se o y for 5, então eu digo que o ponto P tem a abscissa 2 e ordenada 5. Mas se o x for, por exemplo, -1 e o y for 4, então eu estou dizendo que o ponto P tem coordenadas -1 e 4. Tá certo? Então, nesse caso aqui, onde que o P estaria 2 e 5?
abscissa 2. A abscissa 2 está aqui, pessoal. Ó, a abscissa 2 está aqui. Então, ele está na direção do 2. Tá? Então, para eu não me perder, o legal é você vem aqui no 2, passa uma linha tracejada. Tracejada é pontilhada, tá, pessoal? Então, essa daqui é a rua do 2, é a abscissa do 2, ó. É x igual a 2, certo? Aqui, ó, 2. Todos os pontos que ficam nesta linha tem abscissa 2, ó. Se eu colocar um ponto aqui, ele tem abscissa 2, ó. Se eu colocar um ponto aqui, ele tem abscissa 2, ó. Se eu colocar um ponto aqui, ele tem abscissa 2. Só que esse ponto, esse ponto e esse ponto, eles têm a mesma abscissa. Mas a ordenada é diferente, ó. A ordenada desse fica acima de 0, ó. A ordenada desse fica abaixo de 0. A ordenada desse é menor que a ordenada desse, fica mais para baixo. Ok? Entenderam? 2 e 5. Então, 2 e 5, ó, onde que eu coloquei aqui a minha reta numerada ao 5, onde está? Então, onde que ficaria meu ponto B? Então, lá na abscissa 2, ordenada 5. Então, aqui, ó. Bem? Então, aqui ficaria o meu ponto P. É entendido aqui, pessoal? Tá? Então, qual que é a abscissa dele? 2. Qual é a ordenada dele? 5. Ou seja, para chegar nele, no ponto P, sempre partindo da origem, eu caminho 2 unidades no eixo X, por isso abscissa 2, e vou subir 5 unidades até chegar na informação, na linha que indica ordenada 5. Tudo bem? Então aqui fica meu ponto P. 2 e 5. Vamos agora ao seguinte, pessoal. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sempre contando nesse sentido, certo? Então, os quadrantes estão numerados, começando por aqui, não é por aqui, não é por onde a gente quer. É uma convenção, já falei isso, começa por aqui. Aí você vai contando no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Você pode ver o ponteiro do relógio, ele gira assim. Então é sentido horário. Sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, onde é que está o ponto P? No primeiro quadrante. A gente diz que o ponto P, assim como o A, que eu coloquei aqui, assim como infinitos, eles pertencem ao primeiro quadrante. Aí você escreve assim, ó. O ponto P, lembra do símbolo de pertence? Ó, pertence ao primeiro, vou abreviar quadrante, eu vou escrever assim, QD. Certo? O ponto A também, ó, o ponto A pertence ao primeiro quadrante. Já o ponto B, ele pertence ao segundo quadrante, ó. B pertence ao segundo quadrante. Certo? Já o ponto C, ó, ele pertence ao terceiro quadrante. Já o ponto F, ó, ele pertence ao quarto quadrante. E eu estava comentando isto no vídeo anterior. Nós vamos fazer o seguinte agora. Todo ponto tem as duas coordenadas. Que agora a gente já sabe que a abscissa é x e a ordenada é y. Por que é interessante falar da linguagem geral? Porque nos problemas, os exercícios que são elaborados nesse contexto, ele vai falar isto, x e y. Então, quando aparecer o x, quando aparecer um x aqui, significa que está falando da abscissa. Quando aparecer um y, da ordenada. Certo? Vamos fazer o seguinte agora. Imagine que você tem um ponto Q de coordenada x e y, e esse ponto Q pertence ao terceiro quadrante. Eu não sei quem é esse x, quem é esse y, porque tem infinitos pontos pertencendo ao terceiro quadrante. Mas uma coisa eu posso afirmar. O sinal do x e o sinal do y a gente consegue descobrir.
Se ele está no terceiro quadrante, pessoal, ele está em algum lugar daqui. Quem está aqui, vamos supor aqui, vou colocar aqui o ponto Q em qualquer lugar, tá? Vou colocar aqui o ponto Q, ó, pronto. Tá? Aqui, ó, coloquei ele aqui. No terceiro quadrante. De uma coisa eu sei, a abscissa dele, ó, quando eu quero saber a abscissa dele, eu tenho que projetá-lo, óbvio, no eixo das abscissas. Eu não sei quem é, porque eu coloquei ele em qualquer lugar. Mas uma coisa eu sei, a abscissa vai ser negativa. Senão ele não estaria aí. Então eu posso afirmar ó, que o x é negativo. Entenderam? Não sei quem ele é, mas se ele está no terceiro quadrante, ele vai ter a abscissa negativa. Porque a abscissa positiva é aqui. E para ter a abscissa positiva, ou ele está no primeiro, ou ele está no quarto. E o y é o quê? Vamos lá. Se ele está aqui, o y é a ordenada. A ordenada dele é alguém que está abaixo de zero também. Então, o y é o quê? Negativo também. Certo? Geralmente, nós não escrevemos x é negativo. Se ele é negativo, é porque ele é menor que zero. Então, você escreve assim, x é menor que zero. Então, se o x é menor que zero, ou ele está no segundo, ou ele está no terceiro quadrante. Quem está aqui, tem x aqui. Quem está aqui, tem x aqui. Ok? Y negativo, a gente diz assim que y é menor que zero. Ser menor que zero é dizer que ele é negativo. Então, não vem escrito assim, vem escrito assim. Então, x menor que zero significa que a abscissa do ponto é negativa. Y menor que zero significa que a ordenada do ponto é negativa. Então, esse ponto que tem x menor que zero e que tem y menor que zero, ele vai estar num quadrante onde os dois são negativos. Então, necessariamente tem que ser o terceiro quadrante. Porque quem está aqui, ó, tem x negativo e tem y negativo. Tá? Então, terceiro quadrante. Quem está no primeiro quadrante tem os dois positivos. Então, se um ponto pertence ao primeiro quadrante, eu vou colocar aqui em cima. Pessoal, fica um pouco bagunçado, mas é normal, tá? Então, vamos supor que existe um ponto R que tem coordenadas x e y, mas esse ponto aqui pertence ao primeiro quadrante. O que eu posso afirmar sem sombra de dúvida? Que x é maior que zero. Eu não sei quem é x, ficou na forma geral. Mas como ele pertence ao primeiro quadrante, qualquer ponto que está aqui tem abscissa positiva. Ó. Fica no campo à esquerda, né? Fica aqui na reta à direita do zero. E o y? Também maior que zero. Vocês quiserem depois confirmar isso, vocês podem pegar o livro. Está na página 51, 52, 53, 54, até 55, né? Não estou com o livro aqui, mas é nessas páginas aí você vai ver. Ok? Ó, quem está no primeiro quadrante tem x maior que zero e y maior que zero. E no segundo quadrante? No segundo quadrante, vamos pegar aqui um ponto S e vamos chamar as suas coordenadas de x e y. Se ele está no segundo quadrante, ó, quem está no segundo quadrante, pessoal, tem x negativo. Então, ó, o x é menor que zero, só que o y ele é positivo, ó, porque o y fica aqui. Ó. Qualquer ponto do segundo quadrante, quando você vai ver qual é a ordenada dele você vai encontrar sempre acima de zero. Claro, ele está aqui. Então, o y vai ser o quê? Maior que zero. Isto daí é quando ele pertence ao segundo quadrante. Terceiro quadrante. Eu já mais ou menos comentei, mas eu vou colocar aqui. Então, P pertence ao terceiro quadrante. Vamos supor que esse ponto aqui, deixa eu tirar esse aqui daqui agora. Então, P
pertence ao terceiro quadrante. Então, estou falando de um ponto P que está no terceiro quadrante. Claro que se for 2 e 5, ele não está no terceiro quadrante. Se for 1 e 4, ele não está no terceiro quadrante, e nem menos 1. Quando ele pertence ao terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas, tanto a abscissa quanto a ordenada. Então, o x é menor que zero e o y também é menor que zero. Ok? Eu já tinha colocado aqui, né, o ponto Q, eu coloquei aqui no terceiro quadrante. Eu repeti. E no quarto quadrante, RST. Vamos pegar aqui um ponto T e vamos generalizar as suas coordenadas. Se ele pertence ao quarto quadrante, pessoal, o que eu posso afirmar então? Quem está no quarto quadrante? Quarto quadrante é esse aqui, ó. A abscissa dele é positiva, porque fica à direita do zero. Então, o x é maior que zero. Mas a ordenada dele é negativa, portanto, y menor que zero. Tranquilo? É só você pegar um ponto P, coloca no quarto quadrante, em qualquer lugar. Qual que é a abscissa dele? A abscissa dele é alguém que está aqui, porque a projeção dele é feita de forma perpendicular. Ele vai cair o quê? No campo positivo. E a ordenada dele? A ordenada você vai projetar, claro, no eixo das ordenadas. Então, vai cair o quê? Vai ficar onde? Abaixo de zero. Portanto, é negativo, menor que zero. Tranquilo? Muito bem. Então, repito, né? Ficou um pouquinho bagunçado, mas vamos lá. E se o ponto não está em quadrante nenhum? Certo? O que é não estar em quadrante nenhum? É quando o ponto pertence aos eixos. Vamos imaginar um ponto aqui, ó, aqui, exatamente aqui. Vou chamar esse ponto aqui vamos chamar esse ponto aqui de V, pronto. Ponto V. Onde é que está o ponto V? Ele pertence ao eixo. E os pontos que pertencem aos eixos, a gente fala de eixos coordenados, porque eles que me dão as coordenadas do ponto. Nesse caso, ele é um ponto do eixo x. Então, quando ele pertence ao eixo x, ó, a abscissa dele é onde ele está. Nesse caso aqui é quanto? 2. Vou colocar aqui, ó, ponto V. Então, ele tem abscissa 2 e a ordenada dele. Para eu saber qual é a ordenada dele, eu projeto ele no eixo das ordenadas. E vai dar onde? No zero. Está na direção de quem? Do zero. Portanto, zero. Então, se o ponto pertence ao eixo x, a abscissa dele é onde ele está e a ordenada sempre vai ser zero. Qualquer lugar. Se ele estiver aqui, qual que é a ordenada dele? Zero. Qual é a abscissa dele? Menos 4. Então, quais são as coordenadas desse ponto? Eu não vou dar nome para ele. Quais são as coordenadas dele? Menos 4 e 0. Entenderam? Agora, então, quando o ponto pertence ao eixo x, não está em quadrante nenhum, a abscissa é exatamente onde ele está, nesse caso 2, nesse caso menos 4, e a ordenada sempre vai ser 0. E quando ele está no eixo das ordenadas, então, por exemplo, vamos colocar um ponto aqui. Deixa eu dar nome para esse ponto aqui. Eu já dei vários nomes e não queria repetir. Vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Pronto. Quais são as coordenadas do ponto M? A primeira coordenada não é a abscissa? Então lá, qual que é a abscissa dele? Projeta no eixo das abscissas. Em que direção ele está? Do zero. Então as coordenadas dele são 0. E a ordenada? A ordenada dele é exatamente em que lugar do eixo ele ocupa. Ele está 3. Então, as coordenadas do ponto M, 0 e 3. Então, um ponto que pertence, ó, vou colocar um ponto aqui, ó, certo? Vou chamar esse ponto aqui de N. Bom, eu não sei qual é a ordenada dele, eu sei que fica abaixo de menos 5, abaixo de menos 6, então é menor que menos 6. Mas de uma coisa eu sei, a abscissa dele é o quê? 0, tá? Então, a ordenada dele é o número
que fica abaixo de menos 6, abaixo de 0, então vai ser menor que 0, tá? Então isso aqui vai ter o quê? Uma coisa eu sei, o x é quanto? 0. E o y que eu não sei quem é. Eu tenho que saber onde ele está. E eu não defini, certo? Eu sei que esse y vai ser o quê? Menor que 0. Tranquilo? Então vamos repetir. Se o ponto está no eixo x, a informação que eu tenho, que é certeza, é que a ordenada é 0. Se ele está no eixo das ordenadas, é que a abscissa é 0. Tranquilo? Bom, pessoal, é bastante informação. Sei que às vezes fica um pouco confuso. Eu vou voltar, então, num outro vídeo. Não vou fazer isso aqui porque não vai dar tempo, né? Estamos com 25 minutos. Eu vou terminar esse vídeo aqui. E eu volto com o quarto vídeo já fazendo exercícios para a gente fixar bem isso aqui, ok? Eu sei que é um pouquinho cansativo. Sei que às vezes eu falo demais, eu esmiuço demais. Mas é exatamente para vocês entenderem. Aí vocês têm que se envolver, tem que focar, tem que fazer o cérebro funcionar aí, tem que abrir a mente e tentar visualizar tudo isso que a gente falou, ok? Vocês têm essas informações nos slides, os slides estão movimentados, então você pode utilizar e também tem essas informações no livro de vocês. Lá no próprio livro, nos slides, nós temos as informações, onde é que você encontra isso no livro. Inclusive, quais exercícios vocês devem fazer. Tá bom, pessoal? Então, já voltamos com o próximo vídeo.